Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens da ferramenta chamada Adalo. Você já conhece essa ferramenta? Se você não conhece, fica até o final que a gente vai descobrir vários pontos interessantes aqui de diferenças aqui entre o Adalo e outras ferramentas, pontos de vantagens e pontos de desvantagens do Adalo. Se você chegou agora aqui no canal Yes No Code e não está entendendo nada que está acontecendo, não se preocupe, eu vou explicar um pouco sobre o Adalo para você que não conhece ainda essa ferramenta. É uma ferramenta no code que você pode utilizar para criar suas próprias aplicações de forma visual, sem escrever nenhuma linha de código. E se você é novo aqui no canal, eu já te convido para você se inscrever aqui, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações e ficar sabendo sobre mais novidades do universo no code, como criar sites e aplicações sem precisar escrever código e sem programar. Beleza? E já deixa o like aqui no vídeo para a gente levar esse vídeo para mais pessoas também e para você mostrar que você curtiu aqui o conteúdo, saber sobre essas novidades aqui, essas vantagens e desvantagens do Adalo, beleza? Bom, vamos lá então, vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu tenho um slide preparado para você acompanhar sobre as vantagens e desvantagens do Adalo. Antes da gente falar das vantagens e desvantagens, eu vou mostrar para você aqui um pouco de como essa ferramenta se parece, se você nunca viu o Adalo, não sabe exatamente o que é. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta no code, você pode construir a sua aplicação de forma visual, é assim que ela se parece, ela tem essa barra lateral aqui com todas as opções da ferramenta que você pode utilizar, e no meio aqui você visualiza o aplicativo, a aplicação que você está criando, nesse caso aqui é um exemplo de uma aplicação para celular, então tem todas as telinhas aqui da aplicação que está sendo criada na ferramenta Adalo, beleza? Só para você conhecer um pouco mais, o site é adalo.com, recomendo você entrar e visualizar lá mais informações no site, até criar sua conta, se cadastrar para você poder utilizar de fato o Adalo e começar a entender como tudo isso aqui funciona. A gente também tem um vídeo de introdução, um mini curso aqui do zero, explicando sobre o Adalo, como funcionam as principais funcionalidades, para você ter aí um conhecimento básico sobre a ferramenta, saber como utilizar. Se você quiser ver esse material, segue aqui no card que eu vou deixar aqui em cima, aqui no vídeo, vai estar aparecendo para você aqui em algum lugar aqui no cantinho. E aí você pode assistir esse vídeo aí de introdução do Adalo e também saber mais sobre essa ferramenta, beleza? Então vamos aqui para inicialmente as vantagens do Adalo, o que é bom no Adalo, o que a gente pode mencionar aqui que são pontos bem interessantes sobre essa ferramenta. E se você concordar ou não concordar, ou tiver pontos aí que você queira comentar, deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo falando sobre quais as vantagens que você vê sobre essa ferramenta e também as desvantagens, o que é que incomoda você ou que não é tão legal ainda e que poderia ter nessa ferramenta que ainda não tem. Então, deixa o seu comentário aqui no vídeo para a gente trocar essa ideia e bater esse papo, beleza? Bom, vamos lá. Vantagens aqui. A primeira vantagem que eu vejo no Adalo é que ele tem uma interface muito amigável, né? Uma interface bem feita, bem construída e fácil de utilizar. Então você consegue localizar todas as ferramentas ali de uma forma muito fácil e a interface ela é bem limpa, bem clean, é bem bacana, bem amigável ali. Você encontra tudo de forma muito fácil, muito bem organizada. Então eu acho que tem um cuidado bem bacana nesse sentido. O design da ferramenta em si também é bem bacana. E isso ajuda na facilidade de utilização da ferramenta, né? Então ela também acaba se tornando muito fácil de utilizar e tem uma boa usabilidade, né? Por exemplo, tem alguns pontos no Bubble, se a gente fosse fazer uma comparação direta, que me incomodam em termos de usabilidade, em termos de como a ferramenta é construída. E no Adalo tem alguns pontos semelhantes ao Bubble que são muito melhores resolvidos, né? Um detalhe aí para quem conhece o Bubble e o Adalo vai poder reconhecer é principalmente na forma que você coloca as informações nos campos de customização do painel de componente, né, onde você faz aquelas receitas ali, onde você vai colocando os dados dinâmicos, às vezes com um texto que você vai concatenar com esse dado dinâmico. No Adalo, essa parte funciona muito melhor ali, essa separação do que é dado dinâmico para o dado que é textual. No Bubble é um pouco chatinho essa gestão ali desse input ali, dessas informações que você vai colocando, e aí você acaba tendo que apagar e colocar de novo, é um pouco chato, rola uma fricção ali
em relação à usabilidade nesse ponto no Bubble, por exemplo, e no Adalo esse ponto é muito bacana, muito bem feito, muito bem resolvido, não tem tanto atrito, então é um ponto de vantagem bem interessante em relação ao Adalo. Outra vantagem, né, é a possibilidade de publicar o aplicativo que você criar no Adalo para as App Stores de forma nativa. O Adalo ele já oferece um recurso que facilita você fazer a publicação do seu aplicativo, uma vez que você finalizar ele, para as lojas da Apple e da Google, né? A Apple Store e a Google Play. Então, essa é uma vantagem muito legal que outras ferramentas no-code não têm, né? Algumas até têm, mas aí depende de qual a gente está comparando diretamente, mas, por exemplo, no Bubble não tem essa possibilidade de enviar de forma nativa diretamente dentro da ferramenta, e o Adalo tem essa opção, o que é bem interessante, então acaba sendo uma vantagem bacana do Adalo. Outra vantagem interessante é o conceito, né, de páginas que o Adalo possui. Como eu mostrei ali naquela imagem inicial, o Adalo ele tem um conceito de paginação e de organização das páginas que você está construindo no seu aplicativo diferente de outras ferramentas. Ele tem um conceito onde todas as páginas da sua aplicação ficam visíveis em um único espaço, lado a lado. Isso replica bastante a forma que a gente utiliza em ferramentas de design, como Figma, Sketch, Adobe XD, onde a gente tem a possibilidade de ver cada uma das telas lado a lado e construir meio que um fluxo de navegação de forma visual, onde a gente entende que uma página vai linkar com a outra, e aí sim a gente vai tendo esse fluxo todo feito de forma visual, e essa visualização das páginas é algo diferente e uma vantagem, eu acho, porque você consegue ter uma visão global do seu aplicativo em um único lugar, assim, então você consegue visualizar todo o seu aplicativo, as páginas que ele tem, como essas páginas se relacionam e o fluxo de uma forma muito fácil, o que não ocorre no Bubble, por exemplo, em outras ferramentas onde cada uma das páginas está organizada de forma separada e individual, você consegue fazer uma visualização individual página a página. Então, eu acho isso uma vantagem bem interessante, ainda mais pelo fato de eu ser acostumado a trabalhar com ferramentas de design, então acaba ficando num contexto muito mais próximo com o que eu já tenho costume em trabalhar nas ferramentas que eu utilizo, então, para mim, pelo menos, é uma vantagem bem interessante. Outra vantagem bem legal é a biblioteca de componentes prontos, né, que o Adalo já possui, e a facilidade de usar esses componentes, tá? Então, se você assistir esse vídeo que eu coloquei aqui no canal, né, e que eu deixei o card aqui em cima para você acessar, você vai ver um pouco mais de como o Adalo funciona, e você vai ver que lá nesse vídeo eu falo sobre todos os componentes que ele já tem pronto. Então, ele tem tab bar, nav bar, ele tem os botões, ele tem as listas, ele tem vários componentes comuns até para celular, né, para aplicativos móveis, que já estão prontos e você só precisa arrastá-los para dentro da tela que você está criando e fazer algumas customizações em cima desse componente já pronto. Então, esse fato dele ter essa biblioteca já pronta é muito legal. Já no Bubble, por exemplo, ele tem mais componentes, mas esses componentes eles estão de uma forma menos construída, assim, eles são mais flexíveis. Isso também é uma vantagem, né, em alguns pontos. Mas o fato de você já ter o componente já meio próximo do final, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma lista, um grupo repetidor no Bubble, a gente tem que fazer toda a configuração de como vai ser o conteúdo dentro desse grupo repetidor. Já no Adalo, geralmente ele já vem com essas definições prontas e algumas opções para você mudar. Então, ele já vai vir ali com um card, com um título, descrição, um botão, ou um ícone, ou uma imagem. Então, ele já vem um pouco mais pré-pronto. Por outro lado, ele não te dá tanta flexibilidade assim. Então, vai de cada caso a caso. Pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. Mas o fato é que ele tem essa biblioteca de componentes prontos, que são fáceis de utilizar. E se você não tiver tanto conhecimento de design, isso pode ser uma mão na roda, porque daí você não precisa se preocupar em criar tudo do zero. Você já utiliza esse componente pronto para já sair fazendo e não precisa construir tudo do zero. Então, isso acaba sendo uma vantagem, principalmente para quem não tem tanto domínio ainda na parte de design. Então, pode ser aproveitado desse benefício. Outro ponto bem interessante é que ele tem alguns templates de exemplo que você pode utilizar para criar os seus próprios aplicativos como base, né, nesse template, fazendo as modificações, ou também utilizar esses templates para aprender como esses exemplos foram criados e ver o que dá para fazer. Então, ele tem
ali uma biblioteca de templates já inicial que você pode acessar na hora de criar o seu aplicativo. E isso pode ser um ponto interessante aí para você tanto aprender como também para de fato utilizar para construir o seu aplicativo a partir desses templates que já são disponibilizados de forma gratuita, tá? Não quer dizer que outras ferramentas não tenham templates também, mas que isso é um fato, que é uma vantagem aqui para o Adalo, que eu vejo como um ponto positivo, tá? Os componentes responsivos, né, eles são por padrão responsivos, né? Então é uma outra vantagem também do Adalo, né? Ele tem ali alguns componentes de celular que, por exemplo, eles vão automaticamente se ajustar à tela do seu usuário que estiver utilizando. Então, por exemplo, uma navbar, um card ali, se você setar as configurações, ele vai expandir naturalmente e se tornar responsivo por padrão, né? Então, logicamente, você tem controle ali de fazer uma mudança ou outra, mas alguns componentes já têm essa questão da responsividade, eu ia falar responsabilidade, da responsividade já de forma nativa e vem com isso por padrão. Então, você pode se apoiar a isso como uma vantagem também. E, além disso, eu cito aqui nesse ponto a integração com APIs, né? Então, você também consegue se comunicar por meio de APIs com soluções externas, aplicativos terceiros, o que acaba trazendo bastante possibilidade de você fazer coisas fora da caixa ali com o Adalo. Então, também é um ponto de vantagem bem interessante. Ele é muito fácil de aprender e de utilizar. Eu acho que ele tem uma curva de aprendizado bem baixa em relação a outras ferramentas. Então, eu cito isso como uma vantagem também. Porque a facilidade de utilizar esses componentes prontos e arrastar ali e tudo, né, já chega numa solução final muito mais rápido do que talvez outras ferramentas que você tem que aprender, que você tem que aprender tudo do zero, assim. Na verdade, você vai ter que aprender qualquer ferramenta do zero, mas o que eu quero dizer é, assim, o fato de você já ter alguns componentes mais próximos do final, né, mais pré-prontos, ele te dá menos flexibilidade, mas ao mesmo tempo ele é mais fácil, porque você não tem construído tudo do zero. Então, você arrastar um componente ali já meio quase do jeito que ele vai ser, você consegue fazer mais rápido e a curva de aprendizado também é mais rápida em relação, por exemplo, ao Bubble, onde você vai ter que construir componente por componente e alterar toda a questão visual dele. Então, logicamente, essa curva de aprendizado acaba sendo um pouco menor. Logicamente também que você tem menos flexibilidade. Então, aí tem pontos bons e ruins em relação a isso, mas no geral acaba sendo uma curva de aprendizado mais baixa, até por conta das limitações. E uma novidade recente que eles trouxeram, acho que bem interessante, é que agora tem uma integração com pagamentos de forma nativa, tá? Logicamente que aí alguns gateways que eles escolheram lá, né? Na realidade, nem a limitação em relação aos gateways em si, mas a integração com pagamentos de forma nativa, vale citar aqui que é para as lojas da Apple e da Google, né? Então, o que significa que você pode utilizar recursos nativos ali que eles vão dar para você fazer cobrança de downloads digitais, né, ou do pagamento de uma mensalidade de utilização do seu aplicativo ou da própria compra do seu aplicativo para fazer a utilização na App Store e na Google Play. Então, significa que agora você consegue criar o aplicativo e fazer cobranças utilizando a própria plataforma, né, da App Store ou da Google Play. Então, você consegue fazer cobranças digitais dentro do seu aplicativo. Lembrando que você não pode fazer cobranças de produtos físicos por leis das próprias plataformas aí da App Store e da Google Play. Então, você tem que vender alguma coisa que seja, por exemplo, um serviço entregue de forma digital dentro do seu app ou o aplicativo em si, né? Então, você não pode vender um produto físico ainda, pelo menos por questão dessa limitação aí da regulamentação da loja, tá? Mas o que vem como vantagem aí é essa integração de você poder conectar e vender com esse carrinho de compras que já vem nativo dentro da App Store e da Google Play, tá? Então, essas são as vantagens. Agora, vamos a algumas desvantagens, né? Eu já até citei algumas delas aqui na parte de vantagens também, mas vale repetir. Então,
No Adalo ainda existe uma flexibilidade menor de customização dos componentes. É possível fazer, Caio? É possível fazer, sim. Logicamente, tudo vai depender do seu conhecimento e manipular a ferramenta e fazer exatamente aquilo que você quer, mas em termos geral é menos flexível por questão dos componentes que ela tem e da limitação desses componentes da customização, tá? Então acaba sendo menos flexível do que um Bubble, por exemplo. Mas como eu comentei, essa vantagem e desvantagem depende muito do seu olhar e da sua necessidade, tá? Mas de fato é menos flexível e menos customizável. Não é tão focada para sites, então a Adalo acho que ele não tem um foco mesmo em sites, mas sim em apps. E aí por isso ele tem tantas vantagens em relação a apps, né? Eu acho que assim os sites, né? Se você cria um site ou se você deixa com que o seu app funcione para web também, ele vai ter uma cara de app ainda, né? Ele vai ter os componentes ali que ainda muito se parecem com os componentes utilizados em aplicativos e não tanto em sites. Então, eu vejo isso como uma desvantagem, que ele não vai ficar tanto com essa característica de parecer realmente um site ou de parecer uma aplicação web. Ele vai ter ainda alguns aspectos de app pelo fato dos seus componentes serem pensados primariamente para apps, tá? Então, pode ser uma desvantagem ou não, dependendo da tua ótica em relação a isso, mas eu coloquei aqui como uma desvantagem, porque se a gente for realmente chegar num resultado que a gente está focado realmente em uma solução web ou para site, talvez esse ponto possa deixar a desejar em algum momento, tá? É notável que ele tem menos recursos e capacidade de criar apps mais complexos, principalmente se a gente compara com o Bubble. O Bubble ele tem muito mais flexibilidade, mais recursos assim customizáveis e coisas que você pode fazer mais parrudas mesmo assim com os workflows e com os recursos que ele tem, principalmente pela utilização de plugins externos, tá? Então o Bubble acaba sendo mais poderoso em alguns casos. Então, é uma desvantagem aí, mas não só comparando com o Bubble, assim, eu tô falando em âmbitos gerais, tá? Pontos de desvantagem e vantagens não diretamente relacionados só com o Bubble, mas às vezes eu tô fazendo algumas comparações com o Bubble porque eu acho que é interessante a gente ter um ponto de referência, mas no geral tô falando de vantagens e desvantagens numa ótica de no-code como um todo, tá? Então, realmente acaba tendo menos recursos e capacidade de criar coisas muito complexas, tá? Mas aí cada caso vai depender exatamente do que você está buscando e o que quer dizer essa complexidade, tá? E existe também uma quantidade limitada de componentes ainda, né? Eu coloquei ainda porque eles estão criando novos componentes. Então, eles têm lá uma série de componentes, aí os componentes mais essenciais que você geralmente vai precisar, e tem aí até algumas empresas ou terceiros criando componentes novos, além dos nativos que eles mesmos criaram. Eu acho que isso vai tender a aumentar cada vez mais, então ainda é um pouco limitado, mas a tendência é que isso comece a aumentar. E também de plugins, né? Ainda não tem tantos plugins, né? E não é igual o Bubble, que oferece lá um monte de plugins e você pode criar plugins e tal. Mas pode ser, como eu coloquei ainda, né? Pode ser que isso se torne uma realidade no futuro. Então, vamos aguardar e vamos ver. Por enquanto, acaba sendo um ponto de desvantagem realmente, tá? Eu acho que a gente cobriu bastante aqui esses pontos de desvantagem e vantagens. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você concorda, se você vê outros pontos de desvantagem, outros pontos de vantagem. Acho que vai enriquecer aqui para mais pessoas que vierem assistir esse vídeo também podem ver os seus comentários aí. E não se esquece de se inscrever, deixa o like aqui no vídeo se você gostou, ativa o sininho para receber as notificações. A gente está colocando vídeo aqui no canal segunda-feira e quarta-feira às 19 horas, então você já fica ligado aí para poder vir no canal nesses dias e horários aí para a gente poder ter mais conteúdo, você poder aprender mais sobre o universo no-code, beleza? Espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code!